Salve, salve, digníssimos alunos do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lana da disciplina de Geografia. E na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à análise da geografia dos transportes. Dessa vez nós vamos compreender sobre o modal dutoviário. Isso mesmo, o transporte através dos dutos. Vamos lá então? Ao final da nossa videoaula, nós teremos os seguintes objetivos, então. Nós vamos avaliar as vantagens e as desvantagens associadas ao modal dutoviário. Nós vamos caracterizar o panorama das dutovias aqui no cenário brasileiro e vamos fazer um estudo de caso em relação aos minerodutos em implantação, ou melhor, que já foram implantados aqui em Minas Gerais e aqueles que estão em estudo ou que têm ou tinham pelo menos uma previsão de implantação aqui no nosso estado. Vamos lá então? Então, para começar, nós vamos fazer justamente essa análise no que diz respeito às vantagens e desvantagens deste modal. Vale lembrar que, da mesma forma que nós falamos em relação aos outros modais, não existe o melhor nem o pior modal. Depende da condição, né, e daquilo que está sendo efetivamente transportado. Por exemplo, se a gente fala de transporte de passageiros, não se faz nenhum tipo de relação, não há nenhum tipo de consenso ou não há nenhum tipo de nexo associar o transporte dutoviário com o transporte de passageiros. Mas, por sua vez, quando a gente fala de produtos fluidos, gasosos e líquidos, já torna-se uma alternativa interessante. Então, nesse contexto, uma das vantagens do modal dutoviário está associada ao seu custo de manutenção, que é mais baixo se comparado a outros modais. Além disso, ele é extremamente vantajoso quando você tem que transpor grandes distâncias programadas, né? Sobretudo quando a gente fala de transporte de alguns tipos de produtos que são considerados perigosos, como é o caso, por exemplo, do petróleo. Ele apresenta menor risco de perda do produto ou mesmo até mesmo de ocorrência de sinistros se comparado a outros modais, né? Durante todo o processo de transbordo, ou melhor, durante todo o processo de transferência desse produto, não há necessidade de transbordo, então não precisa você retirar de um modal e passar para outro. Além disso, uma vantagem apresentada pelo modal dutoviário é a ausência, né, da necessidade de armazenamento. Então, ele dispensa a armazenagem. Além disso, ele pode operar de maneira contínua, independente da condição ambiental, né, e independente do período do dia, se é de manhã, de tarde ou de noite. Não há nenhum tipo de limitação. Agora, do ponto de vista das desvantagens, a gente precisa associar ao seu alto custo de investimento. Requer obras de infraestrutura, programas de planejamento no que diz respeito à construção, né, todo o processo de licenciamento ambiental e, obviamente, isso acaba sendo um fator dificultante em termos de investimento. Além disso, é notório ressaltar também, enquanto desvantagem, a sua capacidade limitada de transporte, foi o que nós dissemos agora há pouco. Né? Não existe nexo no sentido de transporte, por exemplo, de pessoas através dos dutos. Agora, por sua vez, né, levando-se em consideração outros tipos de produtos, como produtos inflamáveis, como gases, né, como gás natural, petróleo, por exemplo, e outras misturas fluidas, é possível fazer esse tipo de transporte. Além disso, se a gente for levar em consideração, por exemplo, o minério, né, como aqui no caso do estado de Minas Gerais, tem alguns minerodutos implantados, esse tipo de modal ele requer um substancial consumo de água. E por fim, né, apesar do risco de sinistro ser muito pequeno, quando eles ocorrem, geralmente os acidentes ambientais eles acabam sendo muito impactantes em termos de degradação, tá certo? Então são algumas vantagens e desvantagens deste interessante é, modal. Aqui nós temos uma representação onde nós temos mapeado os transportes associados às dutovias existentes no território brasileiro. Então perceba você que há uma baixa densidade em termos de dutos instalados aqui no território. E com destaque nós temos aqui na região
centro-sul do Brasil, uma maior densidade, e nos estados do Nordeste, sobretudo aqui acompanhando as principais capitais, né, nós temos gasodutos e oleodutos já implantados, bem como aqui no estado do Amazonas, associado a uma bacia sedimentar e extração de gás natural nessa região. Mas basicamente o que nós temos aqui é o mineroduto Brasil, desculpa, o gasoduto Brasil-Bolívia, né, aqui no território brasileiro a partir do Mato Grosso do Sul, que foi inaugurado ainda em meados dos anos 90, devido à aquisição, né, por parte do Brasil de gás natural no território boliviano. É o gasoduto Brasil-Bolívia, que vem até São Paulo e depois ele interliga com outras regiões aqui em direção ao sul do Brasil e também a outros estados do Sudeste. Os outros dutos implantados, eles estão geralmente associados à Petrobras, que dispõe, né, desse tipo de modal para a transferência do petróleo em estado bruto até as principais refinarias, como por exemplo aqui no estado de Minas Gerais, esse duto que interliga o estado do Rio de Janeiro até Minas Gerais representa justamente um oleoduto que tem como destino final a refinaria Gabriel Passos, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim, onde é feita então a derivação aí do petróleo bruto em outros subprodutos, tá certo? Os sinistros, se comparado a outros modais de transportes, eles são muito raros de acontecer, mas quando acontecem, geralmente trazem uma série de consequências ambientais. Como aqui a gente consegue observar, o mineroduto Minas-Rio, o maior mineroduto existente no mundo, rompeu no ano de 2018, num município mineiro chamado São José, Santo Antônio do Grama, né, localizado na zona da Mata Mineira, e acabou implicando necessariamente não apenas no lançamento desse material no curso d'água, como também dificultando a captação de água para o abastecimento urbano daquela cidade. E aqui nós temos espacializado os minerodutos que já estão implantados no estado de Minas Gerais e aqueles que estão em processo de planejamento. Implantados aqui no estado de Minas Gerais, nós temos 2 minerodutos, sendo o mineroduto pertencente a Samarco, que interliga essa região mineradora central, né, de Ouro Preto, Mariana, até o município de Anchieta, no litoral sul do estado do Espírito Santo. E nós temos também aqui em amarelo, na diagonal, o referido mineroduto, né, o maior mineroduto do mundo, que é um mineroduto pertencente à Anglo América, uma mineradora, uma empresa mineradora que tem suas minas concentradas na região aqui de Conceição do Mato Dentro e que tem como destino final, corta aqui toda a região da Zona da Mata Mineira e tem como destino final o porto de São João da Barra, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Outros minerodutos estão também em fase de planejamento aqui no estado de Minas Gerais, né? E aí, nesse contexto, a gente representa e analisa justamente a proposta de implantação de um mineroduto nessa região norte do estado de Minas Gerais, a partir do município mineiro de Grão-Mongol, que fica ali próximo a Salinas, em direção nordeste até o município de Ilhéus, já no litoral baiano. A previsão desse mineroduto, que seria de aproximadamente 480 quilômetros, era de transporte, né, de minério de ferro a partir de uma grande reserva mineral prospectada nessa região de Grão-Mongol. Devido a uma série de conflitos socioambientais com comunidades tradicionais da região, principalmente no que diz respeito ao uso da água, as atividades do licenciamento ambiental para fins de implantação desse mineroduto no ano de 2020 encontram-se suspensas. E aqui nós temos um mapa que representa justamente o mineroduto da Samarco, desde a região mineradora, né, na cidade, no município de Mariana, entre Mariana e Ouro Preto, na região conhecida como Germano, passando por vários municípios aqui da zona da Mata Mineira, mais precisamente abrangendo
17 municípios aqui no território mineiro e mais 10 municípios no território capixaba, até chegar ao município de Anchieta, onde você tem o embarque desse material, né, a pelotização do material e depois o embarque para fins de exportação. E aqui, como vocês conseguem perceber, não trata apenas de uma linha, né, de um canal, mas sim de 3 grandes minerodutos que transfere, né, toda a produção mineral extraída nessa região mineradora. A exploração mineral da Samarco acontece justamente no município de Mariana, principalmente no município de Mariana, né, nessa região que corresponde, inclusive, à área onde houve o rompimento da barragem de Fundão no ano de 2015, trazendo uma série de consequências socioambientais negativas para toda a bacia do Rio Doce. E aí, como um impacto direto, sobretudo em comunidades inteiras, como por exemplo na comunidade que estava localizada a jusante da barragem, ou seja, após a barragem, que foi a comunidade de Bento Rodrigues. E aqui nós temos uma imagem de satélite que representa o distrito de Bento Rodrigues, né, localizado no município de Mariana, antes do rompimento da barragem de Fundão em 2015. Então perceba o arruamento, perceba as casas aqui construídas, as famílias com suas relações sociais, e que de uma hora para outra simplesmente foi totalmente destruído devido ao mar de lama que sobrepôs toda uma vida inteira, toda uma comunidade inteira, rompendo totalmente a condição de vida, né, desses moradores, com perdas humanas e perdas materiais que ainda hoje, no ano de 2020, sequer foram reparadas por parte da empresa mineradora responsável. Então, pessoal, era isso. Fique ligado para as próximas aulas, onde falaremos de outros modais de transportes. Um abraço e até mais!